Jesus disse em Lucas capítulo 13, versos 1 a 5, por 2 vezes: mas eu vos digo que se todos, de igual modo, não vos converterdes ou não vos arrependerdes, de modo algum entrareis no reino dos céus ou perecereis. Vocês vão perecer. O termo conversão significa exatamente mudança. Arrependimento significa mudança com contrição, né? Nessa Bíblia de estudo diz assim: indicando mudança de lugar ou condição. Perceber com a mente, pensar, compreender, arrepender-se, mudar de ideia, ceder, sugerindo um sentimento de arrependimento, tristeza, contrição. Do que eu devo me arrepender? A partir do momento que a Bíblia diz que somente a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo é que promove a fé, eu entendo que o gênero humano, que o ser humano foi corrompido por causa do pecado de Adão, da ofensa de Adão. E por causa da ofensa de Adão veio juízo de condenação sobre toda a raça humana. O homem ficou então destituído da glória de Deus, separado de Deus, portanto em direção à sua ira. E quando eu entendo isso, de fato, pela exposição dos textos bíblicos, por uma pregação bíblica, que é o que acontecia antigamente, então eu me arrependo. Eu sou levado por Deus ao arrependimento, eu não devo ignorar que a bondade de Deus me conduz ao arrependimento, então eu choro, eu me entristeço, e há uma mudança de lugar. Essa mudança de lugar é o que Jesus disse ali em Mateus capítulo 3, verso 5, capítulo 5, verso 3, né, quando ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles já é o reino dos céus. Porque aí o reino dos céus estaria dentro de nós. As primeiras palavras ministeriais de Cristo foi sobre arrependimento. Lembra lá em Mateus capítulo 4, verso 17? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando se diz, bem-aventurados os pobres de espírito, felizes os pobres de espírito, porque deles já é o reino dos céus, é porque houve uma mudança de reino. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E para se ter um novo domínio, eu me despojei da velha criatura. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quais eram as coisas velhas? A vaidade dos próprios pensamentos. Eu vivia de uma forma. A partir do momento que eu vim para o reino de Deus, houve uma mudança de lugar. Uma mudança de lugar na condição de juízo de condenação, na condição do salário do pecado para a morte. Agora eu estou no reino de Deus e vida eterna. A justiça de Deus se revela no Evangelho e agora eu estou no reino de Deus. Se eu estou no reino de Deus, houve uma mudança de lugar. Eu vim das trevas para a luz, Ele me trouxe das trevas para a luz, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e da morte para a vida, portanto agora eu sou iluminado pela palavra. E se eu sou iluminado pela palavra é porque houve uma verdadeira conversão. Eu fui selado com o Espírito Santo da promessa a partir do momento que eu ouvi a mensagem do Evangelho e criei em Cristo, levado por Deus ao arrependimento, agora eu sou selado com o Espírito Santo da promessa e, portanto, houve a regeneração. Essa regeneração envolve tudo isso que eu falei. Mudança de domínio, das trevas para a luz, da morte para a vida, vivificação, purificação dos pecados, e agora eu estou vivendo uma nova vida. E se alguém está em Cristo é nova criatura. Lembra que eu falo várias vezes? O termo em Cristo ocorre mais de 160 vezes no Novo Testamento, que denota a nova natureza. Estando então a nova natureza, a natureza de Cristo em mim, eu vou ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo. Filipenses 2,5. Eu vou pensar nas coisas do alto, onde Cristo está sentado. Colossenses capítulo 3, verso 1 a 3. Fazer morrer a natureza terrena, tudo aquilo que eu vivia antes, e eu fui chamado agora para o reino de Deus, transportado para o reino de Deus. A palavra de Deus, a palavra desse novo rei agora, deste novo domínio, é que deve guiar as minhas ações. Por isso que diz também em Colossenses capítulo 3, verso 15, seja a paz de Cristo que domine em vossos corações, ou seja o árbitro em vossos corações, seja aquele que decida em vossos corações. Como que Cristo vai decidir em meu coração? Através da sua Escritura.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra agora vai me guiar. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina a todos, a todos. E, portanto, agora eu, moldado pela palavra de Deus, eu vou cumprir então a vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas é a santificação, é a separação. Então nós vemos os locais de culto nas pessoas andando na vaidade do seu próprio pensamento. Elas acham que mudança, de fato, é vida financeira. Se eu já falei aqui em Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus disse que a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. Portanto, toda pregação de prosperidade e dessa mudança que eles falam cai por terra só com um versículo, não preciso nem citar mais nada. Eu poderia citar Mateus 6,19, não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, 1 Timóteo capítulo 6, versos 8 a 10, se você tiver com que comer e vestir, esteja já feliz com isso. Hebreus 13,5, acomodai-vos nas coisas humildes. Eu poderia citar aqui diversos textos, mas só com um nós desmontamos isso. A mudança ela é interior. A palavra de Deus, que é a semente que caiu no coração que a recebeu, produz fruto a 100, a 60 e a 30 por um. O fruto do Espírito é do Senhor para o ser humano. A Gálatas capítulo 5, com as suas 9 manifestações, a capacitação para que o ser humano possa viver para agradar a Deus e a partir então do sacrifício de Cristo e de uma verdadeira conversão, nesta vontade é que estamos sendo santificados. Hebreus capítulo 10, verso 10. E sem essa santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Então todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, que foi o sacrifício expiatório de Cristo, a graça, o favor imerecido, e através da pregação nós sermos introduzidos a esta aliança, então tudo isso me foi doado a partir de então dessa capacitação, da completude do Evangelho, a armadura de Deus em nossas vidas, a couraça da justiça, justificados pois mediante a fé nós temos paz com Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 5.1, Romanos 8.1, o capacete da salvação, Efésios 6.17, a mente envolvida então com a palavra de Deus, deixando todo o pensamento ser levado cativo à obediência à palavra de Cristo, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, ou seja, é o Evangelho agora quem me guia, é o Evangelho agora quem dirige os meus passos, cingindo os lombos com a verdade, ou seja, uma mente firmada nas Escrituras, firmado na rocha, para a batalha, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé, para poder apagar os dardos inflamados do maligno. A partir do momento que nós temos essa completude do Evangelho em nós, que nos foi doada a partir da graça e do favor imerecido do Senhor, então nós passamos a desenvolver frutos para Deus. Agora já não é mais do Senhor para o ser humano, porque já está em nós. Agora a verdadeira conversão faz com que nós venhamos a produzir frutos para Deus. A mordomia cristã, se Jesus disse em Mateus 4,17, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, em Mateus 4,19, 2 versículos a seguir, ele diz, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Ou seja, a mordomia cristã. Agora eu vivo para agradar ao Senhor. Eu sou mordomo do Senhor. Eu sirvo a Deus e aos homens. Porque eu entendo que o chamado para a igreja, daqueles que verdadeiramente são convertidos e iluminados os olhos do coração e aberto então o entendimento da verdade, Efésios capítulo 1, versos 17 e 18, de acordo com Lucas capítulo 24, verso 45, que o Senhor abre o entendimento para que nós venhamos a compreender a esperança do chamamento, e a esperança do chamamento, e o chamamento é para sermos uma raça eleita, uma nação sacerdotal, um sacerdócio real, pedras que vivem, casa espiritual, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós andamos na luz agora. Nós somos luz do mundo, a semelhança de Cristo e a palavra nos guiando e nós vivendo como sacerdotes. O sacerdote não tinha vida própria. A porção dele era o Senhor. A porção dele era servir ao Senhor. Então, nós temos que pensar um pouquinho se de fato nós somos convertidos, ou se nós estamos apenas nos enganando, ou se nós estamos apenas vivendo em lugares aí que estão trazendo algumas palestras motivacionais, né? Emocionalismo, muito choro, pouca palavra, pouca instrução bíblica para saber de fato como nós devemos servir e agradar ao Senhor. Eu quero aqui encerrar com um texto de Colossenses, né, do apóstolo Paulo, aos cristãos que viviam na cidade de Colosso,
no capítulo 1, no verso 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Veja, você deve ser transbordado, sim. Uma vez uma pessoa me disse assim: eu quero ir para a igreja e sair cheia, mas ela não gostou da pregação porque não tem emocionalismo, porque nós trazemos ali a palavra de Deus. Instruções bíblicas, né? A própria palavra, Jesus mesmo disse: examinai as escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então as pessoas não querem saber da palavra. Ou seja, a própria palavra diz que eles se secariam de mestres segundo as suas próprias cobiças e como que sentindo coceiras nos ouvidos se recusariam a dar ouvidos à verdade. Então nós temos que ser cheios, mas cheios do quê? O apóstolo Paulo está dizendo: cheios, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A fim, veja qual o propósito. O Senhor derrama dons sobre a igreja. O Senhor derrama serviços. O Senhor derrama ministérios. Para que nós venhamos a viver do modo digno do Senhor. De acordo com a sua multiforme graça, de acordo com o dom que cada um recebeu, nós vivemos, o objetivo disso é para que venhamos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o verdadeiro convertido, ele vive dessa forma. O verdadeiro convertido, ele está nessa luta. O verdadeiro convertido, ele tem confirmado a palavra dos profetas e ele busca entendê-la, porque ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em nossos corações. É no entendimento diário, é na busca diária. É a cada dia nos amoldando à vontade de Deus e rejeitando as propostas e a amizade com o mundo, como diz Romanos capítulo 12, verso 1 a 2, e Tiago capítulo 4, verso 4. Ou seja, rejeitando as obras infrutuosas das trevas e vivendo para o Senhor. Deixando esse materialismo de lado um pouco, e na sua totalidade, né? Que nós venhamos ter sim os nossos recursos, nosso sustento, e o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos, mas o verdadeiro convertido, não se engane, ele vive para agradar a Deus e ele vive o propósito da igreja na terra. Amém? Deus abençoe.